Estamos começando mais um Memórias da Vila e dessa vez com mais um cidadão ilustre de Araçariguama. São 9 décadas com convivência aqui na cidade e com muita alegria temos a oportunidade de conversar com o Dr. Rubens de Andrade. Dr. Rubens, primeiramente muito obrigado por me receber. É uma alegria poder falar sobre as memórias de Araçariguama com o senhor. Eu que agradeço muito a presença de vocês aqui para a gente conversar sobre a nossa velha vila de Araçariguama. É isso aí. Doutor, o projeto Memórias da Vila tem por objetivo contar um pouquinho da história de Araçariguama antes dela ser emancipada, quando ela era carinhosamente chamada de Vila. E o senhor, que vive aqui há muito tempo, eu gostaria de começar perguntando como foi passar a infância na vila de Araçariguama. Quais são suas primeiras memórias de criança? Realmente as primeiras memórias, eu acho que quando eu tinha mais ou menos 7 anos, mais ou menos, aquele tempo ainda funcionava a mina de ouro de Araçariguama, e eu tenho memórias que eu saía da minha mãe, lá da nossa casa, na Praça da Matriz de Araçariguama, víamos a pé até a mina, onde mamãe ia tomar chá com Dona Gertrudes, que era uma senhora canadense que morava na mina e o marido dela era engenheiro da mina, né? E como ela tinha costume de toda tarde tomar um chá, ela gostava que minha mãe viesse tomar chá com ela lá na mina. E eu vinha a pé com minha mãe. Eu tenho fotos até hoje de eu lendo o jornal de ponta cabeça, porque eu tinha 7, 8 anos, né? E são fotos históricas que eu tenho na minha vida. E esse chá que acontecia era na região da própria mina? Não, ainda existe essa casa na entrada da mina de ouro de Araçariguama, ainda existe essa casa, que morava o engenheiro da mina, né? E ainda falando um pouquinho da mina mesmo, o senhor se recorda dela em funcionamento? Que memórias o senhor tem desse fluxo de pessoas que trabalhavam por ali? Muito pouco, porque eu ia até a casa da Dona Gertrudes tomar um chá com a minha mãe. Mas eu lembro da época que eu fui até o pátio da mina, onde eu tenho hoje, inclusive, uma foto tirada da época que eu consegui reproduzir e mandar fazer a óleo, né? E hoje estou encomendando já um quadro grande desse aqui para deixar no Museu de Araçariguama, da velha mina de ouro na década de 33, 32, mais ou menos. Ainda na sua infância, doutor, o senhor estudou em Araçariguama? Estudei. Eu morava na praça ainda, né? Primeiro, que local da praça, comparado onde hoje é a praça de Araçariguama? Aonde existe hoje a farmácia da esquina, ali tinha um casarão onde eu morava. É na esquina para a Câmara Municipal, ali naquela face... Não, não. Não? Aonde tem uma farmácia do seu André, do seu Júlio? Do seu Júlio. É a esquina de quem vai isso, para o Colégio Humberto Victorazo ali. Ok, isso. Perfeito. Tá. Ali é a casa que o senhor morava e a pergunta que eu havia feito é com relação aos seus estudos. Como e dali a gente subia o subidão que a gente falava e tem o Sobradão, que ali é a escola, primeira escola mista de Araçariguama, era onde hoje é o consultório da Fátima ali. Da doutora Fátima, advogada. Isso. Lá foi a primeira escola que o senhor estudou na vida? Que tinha em Araçariguama, né? O senhor se lembra de algumas pessoas que estudavam com o senhor naquela época? Lembro muito. O Joaquim, que é o pai do Luiz e do Cícero, que estão vivos ainda, graças a Deus. O Joaquim, ele vinha do sítio a pé para a escola, um bolarzinho de lado assim com o caderninho dele, e quando chovia ele chegava molhadinho, assistia a aula inteira molhado, vinha descalço, e esses foram os primeiros
amigos meus, vamos dizer assim, na infância. Depois eu ficava quase a tarde toda com as crianças brincando na praça, né? Eu lembro muito bem do Milton, que é o pai do Chula hoje, que trata do Miltinho, e lembro que minha França morava ainda na Terra Baixa e a gente muitas vezes ia buscar frutas a pé no sítio em a França morava, né? Quem era em a França? Em a França, e casada com o Antônio, eram caseiros na Terra Baixa do sítio do Léo Motti. E o Milton era pequeno como eu, e ele vinha para a vila, daí passava em casa, nós íamos para a escola, e naquele tempo as professoras tinham dificuldade aonde morar, e elas moravam na casa de minha mãe, de meus pais, né? Eram as professoras que vinham ministrar aulas em Araçariguama, elas não moravam aqui? Não, vinham sempre de fora, como cursada, né? Então eu lembro das professoras da época, né? Porque a maioria morou em casa, né? O senhor acabava tendo uma relação mais próxima. Exatamente. Em virtude dessa condição. Isso em que ano aproximadamente, doutor? Estou falando isso aqui, eu nasci em 33, 37, 38, 1938. Okay. E brincar na Praça da Matriz, a Praça Albertino de Castro Prestes, ali naquela tinha época? uma vegetação já de capim, né? E o pessoal, quando vinha fazer compra na cidade, no Seu Eugênio, que tinha um armazém na frente da igreja, e soltava os cavalos na frente ali para ficar pastando, né? Então, enquanto faziam compras, né? E a gente, na nossa idade, a gente brincava muito de esconde-esconde dentro do capim, aquela coisa toda ali. Foi uma boa infância, doutor? Nesses primeiros momentos ali, o senhor tem boas memórias? Foi maravilhosa, porque quando logo que nasci, mamãe teve pouco leite. Então, o que ela fez? Tinha a Nha Chica, que morava em frente, hoje, onde é a Câmara, ali tinha 3 casas de pau a pique, e a Chica tinha 2 filhos, o Armando e o José, filho do seu Joãozinho do Correio. Joãozinho do Correio era um senhor que buscava todos os dias a maleta do Correio em São João Novo, na estação. Então o trem deixava a maleta lá, ele vinha a pé para Araçariguama trazendo o correio, né? Todos os dias ele fazia isso? Todos os dias. E o começo do correio que eu conheci é onde era a casa da Dona Aparecida, a gente fala Aparecidona, né? Ali ela tinha uma sala do correio. O seu Joãozinho trazia a maleta do trem para Araçariguama e abria ali as correspondências, tudo isso, porque naquele tempo não tinha meio de comunicação, era a única coisa via correio, né? Dr. Rubens, até que momento da sua infância e juventude o senhor permaneceu estudando em Araçariguama? Até os 9 anos. Porque daí minha mãe achava que eu devia ser padre, depois do seminário em Pirapora do Bom Jesus. Daí, como eu não me adaptei à carreira sacerdotal, daí eu fui para os padres de Jaú. Era uma cidade onde tinha também um colégio dos premonstratenses. E fiquei 1 ano lá também. Também não me adaptei, daí voltei para Araçariguama, daí meus pais mandaram eu para ficar interno em São Paulo. Aí nesse momento que o senhor sai um pouquinho de Araçariguama, foi a sua primeira experiência fora daqui? Propriamente dita assim? Foi, porque eu fui para o Colégio São Bento em São Paulo e fiquei 4 anos interno, né? Já procurando, vamos dizer assim, uma cultura já totalmente diferente, tudo era novidade naquela época, e os beneditinos eram muito enérgicos, né?
Então ele seguiu uma linha, uma conduta de educação muito severa. E isso foi muito bom para mim. Isso lhe trouxe boas experiências que o senhor carregou para a vida toda depois? Exatamente. Tá. E nesse período o senhor visitava um pouquinho Araçariguama ou foram 4 anos sem vir para cá mesmo? Não, eu tinha uma grande vantagem, porque comigo estudava o Rubens Guerra e o Jaime Guerra, que eram filhos do Emílio Guerra, que tinha a Fazenda Butantã, quer dizer, Fazenda São José, que chamava Fazenda hoje do Butantã, e eu vinha com eles de trem até São João. Lá a gente pegava o carro do seu Emílio e íamos para a fazenda. Daí de lá eu vinha para Araçariguama ver meus pais, a cavalo. Daí a gente voltava e à tarde a gente ia voltar domingo à tarde para São Paulo. Entendi. Então, doutor, nessa época ainda, né, que o senhor ainda era jovem, Araçariguama, uma vila, creio eu, bastante carente de recursos, se comparado a outros centros, a outros locais. Quais eram as principais dificuldades que vocês encontravam na época em morar aqui nessa localidade? Bom, a sua pergunta começa a dizer da parte de carente. Eu não lembro de nada de carência da época, porque cada casa que eu saía, mais humilde que fosse, nunca faltou uma comida, um pãozinho feito Aquele tempo fazia muito de fubá as coisas, né? Era uma comida humilde, mas a gente via que não faltava comida para ninguém. Eu não lembro nunca de ver meu pai ou minha mãe dizer: olha, precisamos ajudar alguém que está faltando alguma coisa. Porque todo mundo plantava, todo mundo colhia. A gente fazia, eu via o pessoal fazer compra no armazém, na caderneta, e pagava na época da colheita. Então ficavam meses. A pessoa como o seu Eugênio, José Braz, etc., que tinha a venda, eles esperavam a safra para depois receber. Então não existia nada assim, não existia fartura. Mas o necessário, ninguém passava fome nem nada. Porque todo mundo trabalhava. Não existia alguém que ficava sem trabalhar. Era o cenário daquela época, né? Tá. Então, na verdade, o fato de ser um local pequeno e não tão, naquela época, né, não tão próximo de grandes centros, porque não havia uma comunicação favorável, não impedia vocês de terem uma boa qualidade de vida. Exatamente. Você veja uma coisa, quando nascia uma criança, minha Lalica, que era parteira da cidade, né, ela cuidava com toda a atenção. Quando a criança ficava doente, procurava a mamãe, porque a mamãe tinha aquele material não sei como se chama, de coisas para fazer o banho da nova mistura, que eu lembro a mamãe falar, etc. Cuidava da criança, a mamãe tinha como tirar a febre deles e tal. Todo mundo se resolvia os problemas, não tinha médico, não tinha meio nem de ir para São Roque, porque a distância naquela época não tinha condução, ou ia a cavalo, charrete, ou se fosse uma coisa muito grave, tinha que pegar o caminhãozinho do meu pai para levar. E se estava chovendo, era impraticável, que não se andava, né? Era um outro mundo, mas todo mundo vivia feliz. Quando o senhor, depois de 4 anos no colégio em São Paulo, o senhor voltou para cá? Bom, depois o que acontece? Daí já passa no outro ciclo da vida, que eu já vi para Araçariguama, porque foi criado a escola, o ginásio de São Roque. Então daí eu saí de São Paulo, fui para São Roque, aonde fui cursar o ginásio em São Roque, que tinha sido inaugurado recentemente, né? Que colégio é esse, o senhor se lembra? Era hoje Horácio Manelani, né?
O senhor foi de uma das primeiras turmas do... A primeira turma. Por favor. Daí eu estava já na juventude, né? Vivendo em São Roque, me agreguei à comunidade são-roquense. Comecei lá a descobrir uma namorada, casei com ela. Comecei a namorar com os 14, casei com 21. E assim comecei outro ciclo da vida, já casado, mas vindo para Araçariguama constantemente, mesmo casado. Eu fui morar em São Paulo e via constantemente em Araçariguama. Né? Nesse período que o senhor se casou, aí o senhor foi para São Paulo? Fui para São Paulo. E a saída para lá, creio eu, já em busca de oportunidades de trabalho. O que motivou o senhor, na verdade, a ir para São Paulo? Exatamente, porque eu fiz o ginásio aqui, tive que fazer o científico em São Paulo. Daí eu fiz o científico no Mackenzie de São Paulo. Morando em São Paulo, fazendo essa parte de lá. Daí já estava namorando, depois voltei para cá e daí me casei. Né? Daí morando em São Paulo ainda e trabalhando em São Paulo, mas estava constantemente aqui porque eu tinha uma lavoura aqui em Araçariguama, hoje onde passa Castelo Branco, eu tinha uma lavoura de tomate ali, né? Então eu tinha que vir quase constantemente para cá para ver o que estava acontecendo, né? Era vir para cuidar também desse negócio que o senhor Exato. tinha. O senhor, em todas as idas e vindas, o senhor nunca se desconectou totalmente de Araçariguama? Nunca, porque eu estava sempre acompanhando a evolução lenta. Com a vinda da Castelo, deu um outro ciclo de vida para Araçariguama. Foi uma transformação muito grande, porque com a abertura da Castelo, vieram muitos funcionários para trabalhar na Castelo Branco, que hoje já tem dezenas de pessoas aqui que são herdeiros desses trabalhadores da Castelo, com a família do Dimas Ferreira de Carvalho, que multiplicou, triplicou a família aqui, e outras mais também. E também, antes disso, papai também estava tirando lenha aqui de Araçariguama para Sorocabana, e ele ia para Camanducaia, no sul de Minas, trazendo famílias que tinham muita pequena atividade, queriam novos horizontes na vida. Então papai pegava o caminhão, ia a Camanducaia, a família Martimiano, papai trouxe toda ela aqui para Araçariguama. E hoje eles multiplicaram e triplicaram o crescimento da família, e todos vindo do sul de Minas para trabalhar com o papai, cortando lenha aqui para Sorocabana. O senhor enxergava naquele momento um potencial para Araçariguama ou ainda era muito cedo para imaginar um crescimento para a cidade? Eu acho que na minha formação cultural da época, ele não se expandia a sentar e pensar o que seria o futuro de Araçariguama. Porque era aquela rotina tão pequena, o mundo da gente era tão pequeno, e se não fôssemos pintar numa tela o que era Araçariguama, só seria uma coisa maravilhosa. Porque não existia rivalidades, não existia um querer puxar a potencialidade mais do que o outro, aquela coisa toda. Quando eu lembro muito bem, uma moça que pegou tuberculose da época, morava no Ribeirãozinho. Ribeirãozinho onde é o Vale da Benção hoje. Então o que acontece? Ela precisava tomar injeção toda semana por causa da tuberculose. E precisaria vir de São Roque uma pessoa, uma enfermeira, para dar injeção nessa moça, porque ninguém queria chegar na casa dela tuberculose. Então minha mãe pegava o cavalo, mandava
Flávio ensinar o cavalo, pegar o cavalo, colocava um lenço branco aqui assim, um álcool, pegava seringa, tudo isso, e ia a cavalo no Ribeirãozinho para dar injeção na moça. E depois voltava. Então esse cenário é um cenário que hoje é muito difícil a gente ver a dificuldade que tinha antigamente, porque hoje a gente vai na farmácia, tem pronto-socorro, tem enfermeira bem habilitada, capaz, resolve tudo isso. Antigamente tudo era difícil. Para dar uma injeção dessa tinha que ir a cavalo, colocar um lenço de álcool, tudo isso. Essas coisas eram muito difíceis, mas se resolviam. Esse que é o importante. Tudo que tinha que fazer não deixava para depois, fazia na hora. Quem eram os nomes que o senhor, que vem à sua memória, doutor, nesta época, que faziam assim, que eram algumas referências da cidade, talvez até referências políticas, haviam na época? Não existia essa diferenças em política, porque existe uma harmonia. Evidentemente, sempre existiam os atritos, certo? Fulano, por exemplo, não gostava de fulano, tal, mas eram coisas assim, quase como a gente podia sentir uma coisa meio infantil, por falta de maturidade, por falta de amadurecimento, vamos dizer assim, né? Eram pessoas muito meigas, muito humildes, então tudo se resolvia entre eles. Você tem uma ideia, por exemplo, de vez em quando via para cá um conjunto de um circo, por exemplo. Então eles punham um pano branco contornando ali na praça, assim, no cantinho, e faziam, e os artistas apresentantes, eles solicitavam as pessoas. Então a Aninha, que cantava no coro com a mamãe, elas que iam representar tudo isso, e a comunidade participava daquilo assistindo. Uma coisa tão pura, tão bonita, que não dá para descrever em palavras. E quem eram os comerciantes dessa época, doutor? No começo, que eu lembro, era o seu Eugênio de Andrade, pai do João de Andrade, depois que vocês conheceram. O seu Eugênio tinha na frente da igreja um estabelecimento. O segundo tinha José Braz da Silva, que era na frente da minha casa, ali na praça, onde hoje é a padaria ali de baixo, não sei qual o nome dela. Pão de Mel? Pão de Mel. E depois tinha o Maquita, aqui em cima, onde hoje tem aquela empresa de... Esqueci o nome da empresa. Ali na rua da Rua da Penha para Coronel Joaquim Augusto? Coronel Joaquim Augusto. Tinha uma venda ali também. Tá. E papai depois adquiriu essa venda também com José Braz. E era esse mundo daquela época, né? Pai e mãe do senhor também eram daqui de Araçariguama? Não. Papai nasceu no Cururuquara aqui. Vovó Brasília foi dar luz dele em Cotia, porque Cururuquara aqui pertencia a Cotia. Não existia Itapevi. Itapevi era a estação de Cotia. E quando papai vendia, por exemplo, os bezerros para Matança e São Paulo, a gente saía daqui de madrugada, passava aqui pelo veterinário onde nós estamos, passava no Cururuquara, daí passava na estação de Cotia, daí passava na estação de Jandira, estação de Barueri, daí chegava em Quitaúna, que era o matadouro. Daí a gente soltava, prendia os bois num piquete, para depois outro dia fazer a matança para ir embora para São Paulo, né? E o gado daqui a gente levava a pé, tocando até Quitaúna, né? Eu vinha para Araçariguama e nós tínhamos uma dificuldade muito grande de comunicação. Não tinha castelo ainda.
E para a gente voltar, ou a gente vinha de trem até São João, depois papai mandava a charrete buscar a gente, né, para a gente vir para cá, ou São Roque, que também era outra estação. Como já eu estava casado e minha falecida esposa era de São Roque, da família Nardelli, eu descia lá. Daí nós já tínhamos a jardineira que vinha de Araçariguama a Pirapora e que a gente vinha para Araçariguama. Daí nessa época o que acontece? Daí eu, como tinha muita amizade, papai tinha muita amizade com Joaquim Firmino de Lima, que era o prefeito de São Roque, e antes disso também a gente tinha amizade com o seu Lívio Talhasac, que foi prefeito. Daí eu fui para pedir ao seu Lívio se a gente podia lutar para trazer um telefone em Araçariguama. E esse telefone seria muita dificuldade, porque tinha que fazer a posteação de trazer um fio para Araçariguama. Daí eu comecei a me envolver na situação política de São Roque, porque nós pertencíamos a São Roque, e com a amizade que papai tinha no meio político, então nós conseguimos ver a viabilidade de uma verba para comprar uma linha de telefone para Araçariguama. Daí foi a dificuldade, porque a Cavan era em Rio Claro e a prefeitura precisaria comprar esses postes. E eu fui a Rio Claro, peguei o trem da Companhia Paulista e fui a Rio Claro visitar para ver como que seria o poste, como que poderia vender. Daí, naquela época, o que acontece? Eles não queriam vender para a prefeitura os postes para pagar dentro do orçamento da prefeitura. Daí eu falei com meu pai falou, não tem problema, eu assino uma promissória, sou a balista dela, e você leva lá, daí eles fornecem os postes. E o que aconteceu? Daí os postes vieram para a prefeitura, nós fizemos um mutirão aqui, papai tinha um caminhão só, era o único que tinha na região, trouxemos todos os postes, distribuídos no poste, e naquela época, para colocar a posteação, tinha duas famílias no Ibaté que não queriam colocar esse poste na beira da estrada, porque teria que cortar alguma árvore que eles não queriam. Então o que acontece? Daí eu peguei o Bernardino, que todo o pessoal conhecia, ele jogava futebol, era um bom goleiro, tudo isso. Eu falei, Dino, você vai lá à noite, pega, taca o machado nas duas casas, árvores que estão atrapalhando aí, vamos tocar com frente. Então fizemos na raça, trazendo a posteação para cá, e foi inaugurado o telefone de Araçariguama, sem eu ser político, sem ser nada. Era um molecote, né? E daí colocamos o telefone onde hoje é a casa de ração do Enéas, ali, que era a casa de Sara, né? Que era a casa do correio de Araçariguama. Ali tinha uma saleta que Sara tinha e atendia o correio, e ali nós colocamos o primeiro aparelho telefônico de Araçariguama. Era aquele manivela, né? Chamava São Roque, depois se fazia o restante da ligação. O senhor se recorda aproximadamente em que ano foi isso? Eu não sei o ano que eu casei, eu tinha 22 anos, eu estou com 90, tem que fazer o cálculo agora. Deve ser 40 e pouco, mais ou menos. 70 anos atrás aí, mais aproximadamente. Tá. Não, eu pulei uma parte antes de vir o telefone em Araçariguama, Tá. que o primeiro rádio que teve em Araçariguama foi do pessoal da mina de ouro. Dona Gertrude tinha um aparelho de rádio, porque eles tinham energia. Na fazenda São José de hoje, que era da mina de ouro, eles colocaram uma turbina Pelton que dia energia, porque na mina de ouro tinha compressor, tinha iluminação do túnel, tudo aquilo. Então, existia energia elétrica. Eles tiveram
um rádio, que eu vi esse radinho pequeno. E depois de passar os anos, na década de 30, 40 mais ou menos, papai conversou com o Leopoldo, que era o oficial da Receita aqui, que morava na Rua da Frente, onde morou o Robertão, que vocês chamaram, né? O Leopoldo tinha uma roda d'água que moía, fazia moinho de paçoca, essa coisa toda. E papai comprou um dínamo e colocou na roda d'água, e nós tínhamos energia na nossa casa, e o fio atravessava a praça e ia até a casa do Leopoldo. Então ele tinha mais ou menos umas 6, 7 lâmpadas em casa também, e papai comprou um rádio. Daí foi um cenário interessante. A maioria das pessoas do sítio não sabia nem o que era rádio ainda. Então ele chegava em casa, um falava para o outro, vai lá na casa do Malaquias que tem um rádio, ele fala. Então o pessoal chegava em casa, olhava o rádio e olhava atrás do rádio para ver quem que estava atrás falando. Eles não acreditavam naquilo? Não acreditavam, não. Então esse cenário é um cenário que eu guardo comigo, que com a evolução do mundo de hoje, a gente veja que pouco tempo, da década de 30 até hoje, o mundo deu um salto muito grande, né? Muitos evoluíram e outros propriamente aprenderam a destruir cada vez mais. Então hoje tem esse dilema na vida, da coisa certa e a coisa errada. Mas antigamente era muito difícil dizer a coisa errada. A maioria caminhava para as coisas certas, né? Doutor, para a história de Araçariguama, qual é o impacto da Castelo Branco no seu olhar? Como que o senhor nota antes da chegada da Castelo Branco e posterior à chegada da Castelo? Depende da maneira que você vai analisar. Por exemplo, na parte socioeconômica, foi uma abertura para o desenvolvimento. Na época da abertura da Castelo, nem eu e nem muitos que ainda estão vivos aqui imaginávamos que teria esse benefício tão grande que a Castelo trouxe para nós. Nenhum de nós que estamos com a nossa idade pensaríamos que Araçariguama daria um desenvolvimento tão grande hoje. Antigamente São Paulo era uma cidade distante, hoje nós fazemos parte de São Paulo, vamos dizer assim. Então a gente vê hoje, por exemplo, aqui meus vizinhos, a maioria da Ecoville, moram aqui e trabalham em São Paulo, certo? Está tão perto que São Paulo está se estendendo aqui. E lamentavelmente nós não estamos preparados com essa grandiosidade que está vindo para cá. A gente vê as notícias que estão vindo, mas eu acho que nós não estamos preparados de defrontar com essa evolução que virá para cá. Perfeito, mas naquela época em si, essa chegada foi muito benéfica? Bastante. Foi muito bom, muito benéfica. E outra coisa, a Castelo Branco, não só a região de Araçariguama, mas toda a parte oeste do estado de São Paulo foi benefício dela, né? E nós somos os primeiros a acolher esse benefício, né? Não, nós estávamos falando no telefone, agora eu tenho que falar sobre como veio energia para cá. Vamos a ela então. Certo? Perfeito. A energia foi transportado todo a poceação para cá por mutirão da população de Araçariguama. Naquele tempo, hoje você pega uma carreta, põe 10 postes em cima e transporta. Antigamente era um caminhãozinho, o pessoal carregando na mão, fazendo as valetas à mão e tendo a poceação toda pela estrada de São Roque a Araçariguama. Daí colocamos
a energia em Araçariguama, que foi uma evolução muito grande para Araçariguama, né? Em que época, o senhor se recorda? Década de 40, né? Eu acho que foi final de 40. E a energia que alimentava a cidade, ela vinha de onde? São Roque. De São Roque. E quantas casas haviam na época que recebiam esse benefício? Era possível mais ou menos ter um cálculo disso? Eu lembro disso, interessante que há pouco tempo estava querendo contar na mente quantas casas tinham, incluindo o casarão do Léo lá em cima, onde hoje é de Deu Correio, tudo isso. E tinha uma casa que é onde hoje tem a casa da paróquia de Araçariguama. Ali tinha um casarão também, e tinha mais duas casas atrás, que era do Zé Mandu, e outra que eu não lembro quem era, uma família que tinha ali só. Eu contando nesse dia, tinha mais ou menos 98 a 110 casas, mais ou menos. Era isso. Era essa o cenário habitacional, vamos chamar de mais próximo de onde é o centro de Araçariguama. Agora, nós tínhamos muitas casas ao redor de Araçariguama. Daqui até Aparecidia, nós tínhamos um aglomerado de casas aqui no Rio Acima, nesse bairro onde tem Boa Vista? Não. Aqui quando você sai para Aparecidinha. Para Aparecidinha? Como é que chama aquele bairro ali? Onde tem uma capelinha. Cruz das Almas. Cruz das Almas. Cruz das Almas tinha mais ou menos 5 casas. Já era um aglomerado, né? E onde tem o Almir, ali era uma plantação de uvas antigamente. E então a gente ia comprar uva e ia a pé até lá para comprar onde o Almir tem a propriedade dele, né? E eles não tinham energia, não tinham nada naquela época. Haviam as casas, mas porém a energia, quando chegou, abasteceu essa região onde seria hoje mais próximo ao centro, em torno de até 110 casas, é mais ou menos isso. Exatamente. Eu acho que continuar o assunto sobre a velha Araçariguama ficou na história. Para mim, em todos os aspectos. Porque você, muitas vezes, você aprende, desde criança, viver num ambiente. Um ambiente da pureza humana. Todo ser humano, quando ele é bem educado, eu, por exemplo, quando eu era pequeno, minha mãe conta que ela tinha dificuldade de leite, ela pegou, foi ali na rua São Benedito, onde tem a Câmara na frente, ele tinha 3 casinhas, morava em Achica, mãe do Armando e do Zé, acho que eu já contei. E ela que me alimentava de leite, certo? Era uma senhora bem negra, mas com o coração de brilhante. Ajudava todo mundo. Eu ia lá, a mamãe levava, dava leite para mim, etc. Então eu tive 2 mães. Minha mãe e a Chica. Então isso era um mundo eu acho que mundo divino. Totalmente diferente desse mundo de hoje. O senhor se emociona ao lembrar daquela época? A gente emociona
do comportamento das pessoas. Esse comportamento é ausente nos dias de hoje, doutor? Muito. São poucos. Eu não vou dizer que não existe. Eu tenho presenciado comportamento humano em coisas maravilhosas. E outra coisa, tem pessoas hoje que, se eu fizer uma avaliação da minha formação, do meu comportamento, da minha maneira de viver, eu não chego nem a 5% do que tem pessoas hoje que lutam pelo seu semelhante. Coisa que eu não consigo fazer. E tem muitos outros que nem pensar em querer fazer, pensam, muito menos fazer. Então é um mundo diferente. É muito gratificante a gente falar sobre o passado de uma vila de Araçariguama. Agora, hoje, cidade de Araçariguama, para mim me sinto preocupante. Por quê? Pela interferência de pessoas que não buscam o bem de Araçariguama. Utilizam Araçariguama, utilizam a comunidade, utilizam da evolução sentimental do nosso povo em busca de outros interesses que nada levam ao bem-estar de nossa comunidade. Doutor, o senhor é uma pessoa que está com 90 anos de idade e que teve boas experiências, pelo que o senhor relata para nós, tanto experiências da sua vida em Araçariguama, e houve pontos que nós nem entramos ainda no assunto, talvez nem caiba para essa entrevista, mas que fazem parte da sua trajetória. O senhor teve a oportunidade de viver fora do país, o senhor foi vereador, representando Araçariguama no momento em que ela ainda era distrito. Toda essa sua experiência de vida ligada a Araçariguama, o senhor deu um relato agora que o senhor está preocupado com a cidade. O senhor vê, apontaria qual é o possíveis caminhos para que essa preocupação se diminuísse? Você me fez uma pergunta difícil. Hoje, Araçariguama tem eu vou dizer o seguinte, a consequência é que na imigração para cá veio muitas pessoas boas, muitas pessoas bem intencionadas, mas com a proximidade de São Paulo, hoje, por exemplo, uma pessoa que quer se deslocar de São Paulo, pega o carro e em 25 minutos está aqui, se estabelece aqui. Ele é uma pessoa bem intencionada ou uma pessoa mal intencionada. E ele se agrega dentro da sociedade. E hoje você vai ter dificuldade de saber quem é certo, quem é errado. Então a gente vê os acontecimentos de notícias, por exemplo, da penetração de drogas, da falta de atenção à juventude. Eu, por exemplo, pensando no dia de hoje de Araçariguama, eu estou muito esperançoso dos jovens de Araçariguama. Porque nós tivemos nessa evolução um grande
trabalho e muito profundo da parte administrativa do Estado voltado ao setor de educação. Eu considero os professores de Araçariguama como se fosse um exército, lutando contra o inimigo, que é lutar contra a ignorância, lutar contra todas as forças negativas, que eles têm que ensinar a criança a ser gente na vida. E muitas vezes tem muitas famílias que vieram para cá que não têm esse preparo cultural, educacional para dar aos filhos. E quem está assumindo isso aqui são os professores. Então, para mim, os professores de Araçariguama são as pessoas mais benéficas dentro dos meus sentimentos. Porque eles que estão construindo a estruturação, a plataforma do futuro de Araçariguama. E se você analisar, eu assinalo inúmeros jovens que eu conheço que estão se destacando na sociedade, na sua profissão, no seu trabalho, e estão criando eu já te digo até o seguinte, uma plataforma sólida, educacional, desses jovens de Araçariguama, que vão dar sustentáculo ao futuro de Araçariguama. Não sou eu nem você, são eles que vão fazer isso. Eu estou lutando muito para isso. Eu lembro quando o Paraíba era prefeito, eu ligava para ele e a netinha dele tinha 5, 6 anos, ela atendia o telefone e eu falava, quem está falando? A Luana. Ah, você veio da Lua, Luana. Eu brincava com ela, né? Ela falou, não, eu não vim da Lua. Eu disse, não, Luana veio da Lua, tal. A netinha do Paraíba. Hoje é uma médica. Certo? Isso para mim não dá para descrever maravilha desse futuro dela, Araçariguama, na mão dessas famílias, dessas crianças que hoje são adultas, são médicos, engenheiros, dentistas, professores, tudo isso. Então, o senhor enxerga na educação o melhor caminho, doutor? Nem tem dúvida. A cultura e a educação, você tem uma ideia, eu vou te contar uma história rápida. Eu estava na Finlândia um dia, na cidade de Tampere, fui visitar uma fábrica dos tratores Valmet. Fui numa festividade do vilarejo de Tampere, na Finlândia. E eu vi que o pessoal estava dando muito respeito ao atual dirigente da cidade, o prefeito, tal. Mas quem se destacava muito era o senhor. E eu, estando com o diretor da Valmet, perguntei para ele quem é aquele senhor. Ele é o diretor de ensino da cidade. É a pessoa mais respeitada na comunidade. O diretor, professor na cidade. Então, você veja essa lição, você veja quanto é importante o professor, quanto é importante aqueles que dirigem a Secretaria de Educação e Cultura de uma comunidade. E a gente vê hoje, olhando esses jovens que nós temos hoje, e poderia ser muito mais. Não são mais porque são famílias recentes que vieram para cá. Ainda não se adaptaram ao acolhimento educacional e cultural da cidade.
não acolheu a sensibilidade da família, da comunidade. E hoje, Araçariguama tem meios de a gente aprimorar a nossa sociedade. E hoje você vai pela cidade do interior, que eu conheço quase todas elas, tem cidades que têm uma vida equilibrada em todos os aspectos. Se não existe pessoas com fome, não existe nada. Pega uma cidade como Nipuã, lá no noroeste, tudo perfeito na cidade, escolas boas, casa de cultura perfeita, todas as crianças educando, se formando. Quer dizer, nós temos meios de aprimorar Araçariguama. Temos meios. Falta é coragem dos políticos de fazer isso e eles se amadurecerem para assumir suas funções. Araçariguama devia ter pelo menos 10 jovens candidatos, por exemplo, para a vereança. Não? Por isso que eu acho que os jovens... Por que a Secretaria de Cultura está lutando para fazer a sua casa de cultura? Me permita interromper, porque a minha pergunta é exatamente essa. O que move o senhor, com 90 anos de idade, uma pessoa com uma trajetória de vida vitoriosa, constituiu a sua família, seus filhos, netos, o senhor tem uma condição de vida que, a seus méritos, o senhor vive bem, mas o que move o senhor, aos 90 anos de idade, lutar, ir para a rua, ir para as instituições públicas, ir para as instituições privadas em busca de uma casa de cultura? Eu te contei uma história há pouco atrás sobre uma cena que eu vi na Finlândia. E vi que aquele país, na sua evolução cultural e educacional, é fundamentado nesses dois pilares de sustentabilidade, de evolução, de equilíbrio. Agora, que lutou toda a vida, eu acho que eu não parei de viver feliz como eu sou. Eu acho que o ser humano só é feliz em viver quando existe harmonia em todos os seus procedimentos. Agora, eu sei que eu tenho pouco tempo de vida pela minha idade, é uma coisa lógica. Mas eu nunca poderia parar vendo alguém que precisa de um copo de água, você vai deixar de dar água para ele? Se você tem a mão e o copo na mão? Se você tem uma comunidade que precisa dar a ela um aprimoramento e uma força que você se estenda a ajudar, é muito pouco. A grande vantagem que eu tenho na minha vida é o seguinte: eu, até hoje, no meu trabalho, desde o começo até hoje, eu tenho a felicidade que Deus me deu de avaliar as pessoas. Acho que o maior dom que Deus deu para mim, eu saber avaliar as pessoas. É o que eu faço. E cada dia que passa, eu encontro mais adeptos aos meus ideais. E abraço a eles e continuo para a gente acontecer o que a gente quer fazer. O senhor se sente feliz fazendo isso? O senhor se sente feliz fazendo isso? Eu acho que a palavra felicidade você já viu qualquer pai e mãe não olhar para o seu filho e ter felicidade de olhar? Uma mãe mais humilde que seja, um animalzinho mais humilde que seja, você já viu quando nasce uma ninhada de cachorrinho, o olhar que tem a mãe para os seus filhos?
Isso é um dom de Deus. Ele que faz isso. Eu acho que se a gente tiver uma proteção divina, a gente não apaga nunca o idealismo da vida. Além da Casa da Cultura, que é um projeto atual que o senhor está se dedicando, né, e se empenhando para realizar, tem algo mais que o senhor gostaria de realizar pela sociedade? Ou outras coisas que o senhor ainda não fez e ainda gostaria de fazer? Você acha que na minha idade eu vou ter condição ainda de pensar projetos longos? Não dá mais. Será que não? Não. O que acontece é o seguinte, eu acho que se nós colocarmos amanhã, se tem uma ideia, a Casa de Cultura hoje tem na sala de espera mais de 1.200 crianças. 1.200 crianças são mais de 2.400 pais que são parte da família, da nossa comunidade. Essas crianças, eu tenho assistido a apresentação da Casa de Cultura e vejo que existem crianças que hoje já tem alguma delas até no exterior coreano, partindo da família de Araçariguama, certo? Você pediu uma relação de jovens, a minha relação que eu conheço de jovens aqui é muito grande, certo? E todos esses jovens têm 10 vezes mais a situação cultural do que a minha, porque eles têm a facilidade da informática para o mundo, que eles penetram aonde eu não consigo chegar na minha formação educacional, cultural e de sistemática, vamos dizer assim, e de cibernética para entrar nesse mundo. Então eu trabalho no meu velho mundo, do meu jeito, certo? Então eu tenho que abraçar a ajuda dos jovens de Araçariguama, que são muitos. E eu tenho amizades aqui com jovens que têm uma visão 10 vezes maior que a minha por Araçariguama. Então eu vou fazer que incentivá-los para isso. E aqueles que estão vindo pela Casa de Cultura, que vão agregar a esses novos jovens. Você veja quantas famílias que vieram principalmente do Nordeste para cá, a quantidade de nordestinos nós temos em Araçariguama. Nós até, de vez em quando, eu penso que Araçariguama é uma cidade nordestina, de tanto nordestino. Mas quanto eles estão contribuindo para a evolução de Araçariguama. Pessoas que eu conheço no Nordeste a palmo, viajei por todo o sertão nordestino do Norte e vi como eles viveram e como eles vivem hoje e o que eles oferecem à evolução de Araçariguama. E os nordestinos de Araçariguama deveriam ser acolhidos muito mais atenção do que estão sendo acolhidos hoje, certo? Então, são todos nós, somos todos irmãos. Então, essa agregação dos jovens, as pessoas estão vindo para cá com boas intenções. Eu acredito que nós vamos ter uma evolução que a modernização da cidade, a parte cultural, educacional, os professores, os jovens, nós estamos agregando uma grande força contra uma pequena força que existe que atrapalha a evolução da nossa cultura, da nossa educação e do nosso futuro. Mas isso aí temos que deixar de lado e tocar para frente. Porque a força de Araçariguama é muito maior do que nós estamos imaginando aqui na nossa conversa. Dr. Rubens, o senhor, uma pessoa com 90 anos de idade,
que viveu e conheceu a história recente de Araçariguama. Os principais momentos dessa história nós relatamos pontualmente aqui nessa entrevista. E eu pergunto para o senhor, como é que o senhor vê, ou como é que o senhor gostaria de ver Araçariguama para daqui 10 ou 20 anos? Qual é a sua expectativa e como é que o senhor enxerga tudo isso? Bom, você faz às vezes uma pergunta, dizer que gostaria de ouvir. O que acontece é o seguinte, que pelo andar das coisas hoje, se analisa o seguinte, a cidade de São Paulo está saturada. Você não tem onde colocar mais indústria. Você veja os arranha-céus cada vez maiores. As casas residenciais de família que querem morar em casas não tem mais espaço. A coisa se expandiu para Alphaville, entrou em Barueri, está entrando em Itapevi e vai chegar em Araçariguama. E graças a Deus, Araçariguama, pela localização estratégica, que é a melhor ao redor do círculo da capital de São Paulo, e a proximidade, e a evolução ao caminho daqui, você veja uma coisa, a explosão de Alphaville, que é uma grande metrópole. Daqui a pouco vem a Aldeia da Serra, que hoje já é uma cidade enorme. Você veja Itapevi se expandindo. Agora é a vez de Araçariguama. E outro detalhe, existem estudos sobre a evolução aqui no Brasil, e esses estudos que eu tenho muitas vezes pesquisado, e vendo a tendência do triângulo entre São Paulo, Campinas e Sorocaba, nós estamos no centro do triângulo, Araçariguama. Você não queira ou não queira, a evolução virá para o centro, que é Araçariguama. Você veja Catarina, a explosão de Catarina. O aeroporto aqui. Está em São Roque, mas encostado mais em Araçariguama do que São Roque. Então, nesse triângulo, estatisticamente, é o local que vai ter mais evolução dentro do estado de São Paulo. Então, você veja a responsabilidade dos dirigentes políticos da cidade aqui, que eles não imaginam a grande responsabilidade que está na cabeça desses políticos. Está nas mãos deles, na verdade, né? Mas aí que está. Precisa, além da mão deles, ter uma segunda força, que é da participação da sociedade, dos jovens da sociedade de Araçariguama, a abraçarem essa causa, de acolher esse desenvolvimento. Não vão ser só os políticos, eles não vão ter capacidade energética para acolher. Precisa muito mais gente, precisa dos jovens daqui abraçarem essa causa. Certo? Então eu acho que dessa histórico político desse ano que nós estamos correndo, peço a Deus que surjam muitos novos idealistas, jovens de Araçariguama, a abraçar essa causa de acolher esse desenvolvimento de Araçariguama. Doutor, quero dizer que da minha parte foi uma grande honra esse encontro com o senhor. Eu que tive prazer em falar contigo. Uma grande alegria. É um pequeno momento da história de Araçariguama registrado através das suas palavras. E para finalizar, eu gostaria que o senhor tivesse a palavra aí para, de repente, comentar algo que eu não tenha perguntado, mas que o senhor gostaria de deixar registrado nesse momento aqui. É uma pergunta de resposta longa.
Fique à vontade. Não, por isso que eu não posso alongar muito. Teria que comparar alguma coisa. Você já viu uma vez uma semente que você planta e vê ela pequenininha, depois vê ela um pouquinho maior, depois chega a hora dela dar o fruto. Esse momento é um momento muito difícil. E esse é o momento que nós estamos passando em Araçariguama. Independente do período político dela, é o histórico de Araçariguama. Ela vai dar boas frutas, só que nós precisamos zelar muito, colocar muito adubo, muito fertilizante, para que isso cresça e a fruta que dê seja de bastante prosperidade. É isso que eu sonho para Araçariguama. Muito bem, doutor. Muito obrigado. É uma alegria esse encontro. Agradeço mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Para quem acompanha... Eu tenho que agradecer. Imagina, foi uma honra. Para quem acompanha aí o Memórias da Vila, mais um grande encontro a gente registra aqui no dia de hoje. Muito obrigado.